Fala pessoal, aqui é Eric Cavalcante do blog Advogado Atualizado e hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer o Dr. Rodrigo Vilas Boas. Seja muito bem-vindo. Ele Obrigado. vai compartilhar um pouco para nós aqui sobre a trajetória dele à frente do curso de uso capião extrajudicial, né? E como ele transformou, né, o conhecimento jurídico dele, o conhecimento adquirido não só na advocacia, na prática da advocacia, mas também examinando processos de registro de imóveis dentro do segundo ofício de Recife, em uma fonte de renda inestimável para ele. E aí, doutor Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Tudo tranquilo. Então, Feliz de estar eu aqui. queria saber, na verdade, nós, da audiência do Advogado Atualizado, tu sabe que um dos nossos propósitos é trazer novas oportunidades para a advocacia, novas formas de enxergar o mercado jurídico, novas formas de monetizar, na verdade, o conhecimento jurídico, né? E tu, Verdade. para nós, realmente é um grande case, né, de sucesso, né? Um profissional que realmente encontrou uma outra forma de transformar esse conhecimento jurídico em uma fonte de renda. E conta aí como foi mais ou menos essa trajetória até tu chegar aqui hoje Olha, com esse essa projeto. trajetória passou pelo sonho de sempre empreender, né? Eu acho que quando você toma uma decisão por advogar, indiretamente você já toma uma decisão por empreender, não é verdade? Com certeza. Principalmente se você tem aquele sonho de um dia ter o seu escritório, né? Que foi o meu sonho durante muito tempo, durante toda a faculdade. Eu não olhava, eu não conseguia enxergar nos concursos públicos a minha realização. Eu olhava para a advocacia e pensava, não, aqui na advocacia eu posso ter a liberdade, ser dono do meu tempo, enfim, poder realmente fazer algo que mudasse a minha trajetória. E aí eu terminei a faculdade, e comecei a trabalhar então como advogado, empregado, né, em escritórios, porque obviamente no início você não consegue dar esse salto, a não ser que você já herde um escritório de um pai, de uma mãe, de algum parente que realmente já tenha escritório aí de 50 anos, né, de tradição. Eu não tinha nada disso, então eu tive que realmente trabalhar como advogado empregado em escritório, né, Uhum. vendendo as minhas horas, né, em troca do meu salário. Mas sempre com o sonho de, no futuro, eu poder então ter o meu próprio escritório. Acontece que num dado momento da minha carreira profissional, eu me vi meio que encurralado quase a já tomar essa decisão, até um pouco antecipadamente, de montar meu escritório, né? E aí eu me recordo que eu comecei a trabalhar até no home office, no sistema de home office, e aí depois eu me associando com uma advogada, a gente conseguiu ter o nosso escritório. Só que eu acreditei que então eu ia ter a realização justamente desse sonho de liberdade, né, de liberdade de tempo, liberdade financeira. Mas a história não é bem assim, doutor Eric, porque a não ser que você realmente tenha alguma forma de renda recorrente, né, a verdade é que as despesas de um escritório mensal são muito altas, né? E você quando começa na advocacia, você não tem a perspectiva de quando é que você vai receber o fruto do seu trabalho. As ações estão tramitando e sabe-se lá quando o juiz então bateu o martelo e der a decisão final, Não né, só o transitado juiz, em né? julgado. Não, aí isso. Toda a máquina do judiciário. Depois tem a fase de execução. Então você não tem uma perspectiva de quando é que você vai alcançar o resultado de um trabalho que às vezes você demora 5. Eu já ouvi dizer de casos em que o colega só teve resultado em 7 anos de advocacia. Para começar a ter o primeiro lucro, o primeiro resultado. E nesse tempo todo, se você não é alguém mais abastado, que tem condições de se manter a despesa de um escritório até esperar esse período, né, para que tenha um resultado, acontece o que acontece na maioria. Eu acredito que muitas pessoas até que estão nos assistindo possam já ter passado por essa experiência que eu tive, de abrir um escritório e ter que perceber que uma hora eu ia ter que fechar esse escritório. Porque eu não ia mais conseguir pagar a minha reserva, né, o que eu tinha guardado para poder manter meu escritório aberto, não foi suficiente para que chegasse o momento do resultado. Então foi muito triste, né? Foi assim, a gente não terminou com dívida nenhuma, mas a gente também terminou com todas as frustrações possíveis, né? No sentido de que você almeja que teu escritório vai bombar, que a coisa vai acontecer, que você vai conseguir empresas e tal. Então, o que ocorre, doutor? Eu me vi realmente numa situação em que o meu sonho morreu na beira da praia, né? Como diz aí a canção, né? O samba, vou nadar e morrer na beira da praia. Infelizmente comigo isso aconteceu,
né? E aí eu fiquei com aquele sentimento, voltei para o meu home office, né? Tive que então recomeçar ali, mantive ainda os clientes, mas esperando uma próxima oportunidade. Só que nesse meio tempo eu acabei me mudando do Rio de Janeiro para Recife, e aí foi que a minha história começou a dar uma outra guinada, foi para um outro caminho. Porque quando eu cheguei aqui, eu resolvi não advogar aqui, até porque eu estava numa cidade desconhecida, né? E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar no segundo ofício de registro de imóveis na parte de exame jurídico, né? E foi aí que essa oportunidade abriu para mim um novo caminho dentro do direito, que antes eu militava mais na área trabalhista, na área civil, né? E depois eu descobri então essa parte do direito notarial, do direito registral imobiliário, né? E aí para mim foi uma grande experiência, uma grande oportunidade de realmente me reciclar, de realmente até como profissional mesmo perceber que não é o fato de você ter uma OAB na mão, uma carteirinha de plástico que faz com que você consiga adentrar em qualquer oportunidade, né, dentro da área jurídica sem um desafio, né? Eu confesso que de início eu achei que eu ia dar conta por ter já tido uma experiência como advogado, mas o universo dos cartórios é um universo completamente distinto, né? E eu percebi que não era só o meu problema, né? Não era só eu que precisava realmente ter esse reaprendizado. Eu percebia, durante até os atendimentos agendados, o segundo ofício aqui em Recife, ele promove muitos atendimentos agendados para as pessoas que têm dúvidas com relação às exigências formuladas dentro de processo de registro. Eu comecei a perceber que muitos colegas também que atuavam no cartório não entendiam as exigências, não tinham essa experiência, como eu também não tinha. Eu precisei de bem mais de 4 anos para poder então adquirir uma experiência que me desse segurança, né, para poder então hoje desenvolver o trabalho que eu desenvolvo, que é justamente de ensinar outros advogados a conhecerem esse universo extrajudicial que agora cada vez mais está em voga pela tendência hoje da desjudicialização, que é de procedimentos que antes eram exclusivos do judiciário, agora passam a poder ser realizados no extrajudicial. E aí, quando eu percebi, então, com o advento do novo Código de Processo Civil, que existia a oportunidade da uso capião extrajudicial ser a porta de entrada para muitos advogados que não conheciam esse universo extrajudicial, eu dei um clique e aí eu pensei, bom, eu posso tentar ajudar não só os advogados aqui da minha circunscrição, que eram atendidos lá no segundo ofício, como muitos colegas, muitos advogados no Brasil todo, creio eu, tinham a mesma dor que eu de não conhecer cartório, de não se sentir à vontade com os princípios jurídicos que são particulares do registro de imóveis, não são familiarizados com a Lei 6.015, né, que é a Lei de Registro Público. Então eu percebi aí uma grande oportunidade de tentar ampliar, mas eu não sabia exatamente como é que eu poderia ampliar, de que maneira eu poderia ampliar o alcance desse né? dessa E gerar mais valor para o mercado como um todo através desse conhecimento que foi adquirido durante todos esses anos. Exatamente, quer dizer, eu queria ajudar não os só colegas, anos, mas também na própria prática. Sim, claro, não, é um conhecimento que eu acumulei prático, né? Porque dentro do cartório eu tive que realmente reaprender a estudar bastante, né? A parte notarial registral, aprender muito com os colegas mais antigos, até colegas que não eram advogados, né? Mas que são funcionários de cartório de 30 anos, cheios de experiência dentro dessa área. Então eu tive que aprender muito. E aí são procedimentos específicos, né? Exatamente. Quando eu vi a uso capião extrajudicial, eu percebi assim, a uso capião extrajudicial pode oferecer para os advogados uma renda recorrente, né? Porque é um procedimento muito rápido, muito célere, né? Que ele dura em média 120 dias, e com honorários substanciais. Totalmente diferente daqueles outros processos que você chegou a atuar anteriormente. Quando eu atuava, por exemplo, com trabalhista, com direito do consumidor, em juizado especial, você dá entrada hoje na sua ação, você tem que esperar a sua audiência para quase 1 ano. Uhum. Né? E isso para aguardar a primeira audiência. E nesse tempo todo você tem que se manter, tem que manter as despesas do escritório.
Aham. E no uso capião Muitas vezes você não extrajudicial... cobra a entrada do cliente, e É. aí para você receber esses honorários, realmente é bastante tempo. É bastante tempo e você Pronto. tem que manter água, luz, telefone, software para acompanhar os processos. Eu quero que agora você dê um review geral de como foi sua evolução profissional dentro desse processo, certo? Você antes trabalhava para um escritório de advocacia. É. Você vendia o seu tempo para o dono do escritório de advocacia, que trabalhava para muitas empresas, que era na verdade a advocacia de massa, que revendia esse seu tempo, o tempo de Rodrigo, para essas O empresas, cliente. para o cliente. Ele estava lá, o dono do escritório lá, todo Quer de dizer, boa. eu justamente eu via lá o dono do escritório prosperando, né? E eu via que a minha força de trabalho não acompanhava, né? O meu empenho não acompanhava, eu não tinha como escalar o meu ganho, né? Beleza. E aí Tinha aquele salário fixo, ganhava um pouco exatamente, mais, talvez um dependendo pouco da menos boa vontade do dono do escritório de reconhecer o meu trabalho e me promover ou me aumentar salário, alguma coisa do tipo. Então eu saí disso e fui ter o meu próprio escritório. Percebi que também ter o próprio escritório não era das tarefas mais fáceis, por todos esses aspectos que a gente já conversou até agora. Você vende o seu tempo diretamente para o seu cliente, É. né? Você tira Mas o se eu paro de intermediário. trabalhar também, nada acontece. Nada acontece. Se não está lá para acompanhar os Se eu não estou lá para acompanhar os processos, que é se não está lá exatamente para isso. atender os clientes todo dia, para estar Exatamente. dando entrada nos processos, Os clientes cumprindo os ligam, prazos, querem saber do processo, processo de dia, de tarde, de noite, noite, final de semana. madrugada, nos fins de semana. Exato. Né? Ele quer ter acesso, você tem que manter hoje em dia minimamente um sistema, né, para você acompanhar os processos, recorte, você tem que ter todo o investimento, tem a própria despesa da OAB. Conclusão, eu percebi que também para mim que estava sendo difícil aquela posição ali, tive que fechar. Aí eu voltei e aí eu me mudei, aí por questões do destino, que cada um tem uma forma de interpretar como o destino nos ajuda, mas o destino quis que eu estivesse aqui em Pernambuco, não mais no Rio de Janeiro, e aí se abriu essa oportunidade para mim no cartório. Eu olho para o cartório, percebo que ali tem muitas oportunidades para os advogados dentro dos cartórios, né, principalmente com o uso capião extrajudicial, mas eu não sabia de que maneira eu iria conseguir ajudar os advogados a terem essa renda recorrente que eu não tive no passado. Não, eu realmente vesti para mim de que eu queria ajudar os outros colegas que de repente ainda estão com o seu escritório aberto, que ainda estão precisando de uma renda recorrente, só que eu não sabia exatamente de que forma fazer. Até que eu comecei a descobrir o marketing digital, né? E aí com o marketing digital eu comecei a perceber que a promoção de cursos online era uma solução, mas ainda assim era muita coisa para aprender. Eu descobri de repente aí pronto, eu já tinha descoberto que o meu conhecimento pouco iria ajudar na parte cartorária e tive que ralar 4 anos para poder ter algum resultado dentro dessa área. E depois eu me deparei de novo com uma outra área ainda mais desconhecida, se pelo menos na parte do cartório eu tinha um ponto de partida, que, né, obviamente você como advogado já tem um ponto de partida. Dentro de uma área de marketing digital, da aula online, como é que faz isso, como é que grava, como é que não faz, como é que deixa de fazer, como é que as pessoas vão fazer matrícula, não vão. Foi aí que apareceu a grande oportunidade, a seu convite, né? Com certeza. De integrar o corpo de cursos, né? A parte docente do advogado atualizado, né? E aí é que eu comecei a verificar como é que era esse universo, como é que ele trabalhava, né, como é que as coisas aconteciam, né, e inclusive eu aproveito aqui publicamente para lhe agradecer demais pela oportunidade dada, né, porque eu realmente sozinho, eu acho que vamos ser sinceros, ninguém pode dizer que eu sozinho jamais conseguiria. A questão não é se eu conseguiria um dia ou não, é quanto tempo eu ia levar para conseguir, né? Talvez eu levasse muito mais do que 4 anos para poder começar a desenvolver algum projeto nesse sentido sem ajuda. E com a ajuda do advogado atualizado, esse projeto praticamente aconteceu em poucos meses, né?
Poucas semanas. Poucas semanas, o projeto praticamente, né? já estava no ar. E hoje a gente tá. O curso foi lançado em setembro de 2016. Exato. Nesse momento estamos em julho de 2017. O curso de uso capião extrajudicial tem quantos alunos? Hoje ele tem mais de 430 alunos, tá? De todas as partes do Brasil. Eu jamais imaginava, eu como operador do direito, conseguir transmitir o meu conhecimento para tantas pessoas, para o Brasil inteiro. Pessoas que já assistiram a minha palestra, eu nem parei para contar ainda, mas... Enfim, desde que iniciou o curso, acima de 20 eu mil acho que pessoas. talvez até mais, né? Eu creio que até talvez mais do que 20 mil pessoas já tenham assistido o meu conteúdo, já tenham tido contato com o meu nome, né? Hoje o meu nome ele tem uma projeção nacional, né? Como alguém que tem experiência dentro do mercado notarial registral, né? Então tudo isso graças ao poder que a internet tem. Tem para promover o teu nome e gerar renda ao longo do tempo. Né? Exatamente, porque aí qual é a grande questão? Eu descobri então que eu conseguia com um único esforço reverberar um resultado ao longo do tempo. Né? Quando você tem o poder do curso online, ele é muito grande porque você grava o seu curso, não é isso? E ele uma vez gravado, você não vai precisar, como um professor, por exemplo, eu poderia, de repente, seguir essa minha missão da educação, né? Porque a gente está diante de uma missão como educador. Né? Eu poderia me tornar um educador dentro de um curso ou dentro de uma faculdade, e aí eu ia ter que repetir a minha aula todas as noites, a mesma aula, dia após dia, com uma limitação de... Ia ter que se locomover até a faculdade. Exatamente, esse desgaste de locomoção, isso gera mais despesas, isso gera a necessidade de você e corrigir provas e hoje, tudo isso daí. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Rodrigo ele tá aqui conversando comigo e ele tá em outro lugar também dando palestra, porque a palestra dele tá gravada e várias pessoas estão assistindo a aula inaugural do curso dele nesse exato momento. Exatamente. Né? E... eu até brinco, né? Eu inventei uma brincadeira dizendo que eu descobri uma forma quântica de trabalho, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 ou mais lugares, né? Porque ele tá exatamente, aqui, tá na casa de várias pessoas. E nesse exato momento tem várias pessoas assistindo as minhas palestras, a minha aula inaugural, estão assistindo nesse exato momento o curso que a gente... Dando projeção não só à marca do Advogado Atualizado, como ao nome Rodrigo Vilas Boas. Sim. E gerando renda ao longo do tempo, né? Exatamente. Isso é o mais legal. Se antes ele trabalhava, por exemplo, no escritório de advocacia, né? Ele vendia o tempo dele, depois ele foi vender o tempo dele diretamente para o cliente, né? Ser um intermediário, dono do escritório. Depois foi vender o tempo dele pro dono do cartório. Isso. Né? E agora não. Agora ele transformou o conhecimento dele, o conhecimento jurídico dele, em uma fonte de renda passiva que gera renda, que gera receita para ele. Todos os dias. Todos os dias, ao longo do tempo, né? Eu posso dar esse testemunho, desculpa te cortar, mas desde que nós, inclusive, implementamos novas estratégias, né? Em que essa aula ela é oferecida aos alunos todos os dias e não teve um dia de lá para cá em que pelo menos uma matrícula por dia não tenha sido feita. Então, eu estou falando do mínimo, pelo menos no mínimo, todos os dias uma matrícula nova é feita, sem que eu tenha que repetir essa aula de novo, sem que eu tenha que colocar, né, roupa, pegar o carro, ir até um local de aula, às vezes encarar aquela pessoa que faz baderna dentro da sala, né, na faculdade, na faculdade, né? Nem sempre as pessoas que estão ali pagando a faculdade são tão, né, demonstram tanto interesse, então é um desgaste do professor em querer ensinar, né, você tem que corrigir provas, tem toda essa coisa. E eu lecionando pela internet o meu assunto, eu consigo transmitir o conteúdo exatamente da forma como eu acredito que ele deve ser transmitido, né, sem as amarras também de um MEC, um corpo pedagógico que vai ter que determinar o que eu tenho que ensinar ou não. Ou seja, eu consigo ensinar. Isso me traz a satisfação pessoal, porque eu ensino da forma como eu acredito que tem que ser ensinado, né, para que o aluno tenha o resultado, tenha a transformação. Que no caso é o advogado, que quando você já teve dos dois lados, né? Isso. Tanto você já foi advogado, como depois você trabalhou lá do lado de dentro do balcão do cartório. Então eu consigo identificar a dor da pessoa que está do lado de fora, porque eu já estive ali do lado de fora, entendi como funcionava todo o cartório do lado de dentro,
Hoje eu consigo transmitir para o advogado, eu sei exatamente qual é a dor dele e eu sei como resolver essa dor, porque eu experimentei os dois lados da moeda. Né? E com esse know-how, com essa experiência, eu consigo transmitir para o aluno aquilo que eu acredito que realmente vai dar resultado na vida dele. E é muito gratificante quando você começa a ter o feedback dos alunos e eles te dizendo, olha, tua aula me ajudou muito, tua dica me ajudou muito. Né? Valeu cada centavo ou As pessoas até o retorno com... sobre o investimento, né? Porque o curso, para vocês terem uma ideia, o treinamento do Dr. Rodrigo, ele não é um treinamento barato, né? O valor de capa do treinamento, ele chega lá próximo dos R$2.000, né? E assim, os alunos adquirem o curso, os alunos fazem a matrícula, né? E dizem que tem um retorno sobre cada centavo que foi investido, né? Isso é muito realmente gratificante. é gratificante para o Dr. Rodrigo, porque ele gravou o curso há mais ou menos 10 meses atrás, né? E todo dia quase todo dia tem venda, todos os dias está tendo Como eu falei, resultado. Pelo menos, e tem dias em que você vende 10 matrículas, 15 matrículas, nós já tivemos dias de vender 30 matrículas num dia. Num dia. Tá entendendo? Então, assim, todo dia você está fazendo qualquer outra atividade que você também quer se dedicar. Quem sabe uma filantropia, eu gosto muito da parte de filantropia na minha igreja, e tem pessoas que de repente gostam de música, eu também gosto de música, eu gosto de outras coisas, tem mais tempo para a família. Hoje, o tempo que eu tenho para me dedicar à minha família é completamente diferente de antes. Né? Hoje, a satisfação que eu tenho de ser o condutor do meu trabalho, né? De se eu quero trabalhar hoje 20 horas, eu trabalho as 20 horas se eu quiser no restante da semana. Relaxar um pouco mais, diminuir um pouco o ritmo, eu posso diminuir. Se eu quiser ter uma constância, eu posso. Se eu quiser fazer picos de trabalho, eu posso. E se eu quiser viajar, eu posso viajar. Isso é muito importante dizer. Antes quando você tem um trabalho onde você vende as suas horas, onde até mesmo você, como um escritório e tudo, você está preso geograficamente. O advogado sofre com a falta de umas férias, né? Uhum. Porque o ano inteiro ele tem que estar no balcão, tem que estar acompanhando os processos. Enquanto tiver o judiciário lá aberto, ele tem que estar lá. São poucos os dias do ano que o advogado tem que ele pode realmente parar e relaxar. E hoje não. Hoje eu vendendo meu conhecimento jurídico para o mercado advocatício, eu consigo até trabalhar durante as minhas viagens, né? Quando eu resolvo fazer qualquer tipo de viagem, seja para resolver um problema pessoal, seja até para lazer, eu levo um computador como esse aqui e eu consigo controlar tudo de onde eu estou, desde que tenha internet para onde eu vou. Então é fantástico, a liberdade geográfica é algo surpreendente, a liberdade de tempo, né? De eu ter controle do meu tempo, de eu ter controle do que eu quero fazer no dia de hoje. Hoje eu posso estar aqui com você, eu tenho condições de dar uma palestra amanhã, se um amigo me chamar, eu posso atender esse convite, tudo de acordo com a minha vontade. Antes eu não poderia, porque eu estaria amarrado do seu tempo, a segunda, sexta. Exatamente. Dono do seu destino. Exatamente. Então, realmente foi transformador na minha vida, não só profissional, mas ela muda toda a sua vida. Uhum. Ela muda as suas perspectivas, muda até questões assim de você pensar, escolher qual lugar do país eu quero morar, ou se eu quero morar aqui no país, ou se eu quero ir para o exterior, se eu quero... Enfim, a internet propicia que você, de qualquer lugar do mundo, possa realizar o seu trabalho. E isso é fantástico, você ter essa liberdade de escolha. Uhum. Né? É algo surpreendente que eu nunca tive, nunca experimentei em nenhuma outra empreitada minha profissional. Maravilha. Que não fosse com o blog Advogado Atualizado. Maravilha. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu convidei o Dr. Rodrigo para ele falar um pouco sobre a experiência dele, de como ele vende, como ele transforma o conhecimento jurídico dele, né? A experiência profissional dele, tanto na advocacia, tanto depois no cartório de registro de notas, e ele transformou todo esse conhecimento em uma fonte de renda passiva, né, que gera uma renda para ele. E aproveitando essa temática, né, o blog Advogado Atualizado, eu como um todo, eu quero te convidar para participar de uma aula gratuita onde você vai aprender o passo a passo
de como transformar, assim como o Dr. Rodrigo, né, o seu conhecimento jurídico, você que é advogado, você que é servidor público, você que é concurseiro, enfim, você que é profissional da área jurídica, de como você pode transformar o seu conhecimento jurídico em uma fonte de renda passiva que te gere uma receita constante em até 8 semanas, beleza? Então, para você participar dessa aula gratuita, você pode clicar aqui abaixo no link, onde você vai ter acesso a esse conteúdo. E também eu vou deixar aqui embaixo, eu não sei se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no blog do Advogado Atualizado, mas também tem a aula do Dr. Rodrigo, onde ele fala, onde ele ensina, ele fala sobre como você pode multiplicar o faturamento da sua advocacia através do uso campeão extrajudicial. Então, basicamente é isso. Se você gostou, se você não gostou, dá o joinha, o like. Se você não gostou, dá o unlike. Você deixa, por favor, o seu comentário aqui abaixo. Isso. Então é isso aí. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu agradeço. Então, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.